Olá, estamos iniciando aqui o nosso encontro da mentoria 3T Premium, essa mentoria que forma empresários no Brasil e no mundo. E para iniciar aí o nosso encontro, vamos ouvir a maravilhosa Dalci Aparecida Frigi. Diz aí, Dalci. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom Maravilhosa dia! semana, maravilhosa semana. Eu estou aqui ainda reverberando a emoção, a energia que foi a jornada desse final de semana. Sexta, sábado e domingo, né? E ontem então, assim, um gás total, uma energia total, nos engajando para uma semana maravilhosa. Então, assim, foi uma emoção, um sentimento indescritível ao entrar naquele espaço no sábado, né? E ver tantas pessoas sendo reconhecidas, sendo premiadas, um ambiente de pura energia, não tinha como, não tem como você estar da mesma forma, sair da mesma forma, não tem, só se a gente estiver anestesiado ou morto, né? E aí o morto em todos os sentidos, porque de fato não tem como não ser tocado, não tem como não ser contagiado e vibrar naquela frequência maravilhosa. Maravilhoso conhecer as novidades, né? Os lançamentos aí de 2026 que vão alavancar mais ainda nossos negócios, conhecer pessoas novas, né? Ontem a gente teve o privilégio de estar com eles lá no TFE e assim dicas valiosíssimas que nos foi dada, né? Fizemos um encontro memorável, né, com os conterrâneos da Vitelma. Então é conexão. E é o que nós falamos lá ontem, é relacionamento. Então, aonde você está e a sua vibração está igual ou na mesma sintonia de que nós estivemos lá no sábado e no domingo, não tem como, você conecta as pessoas. E é isso que aconteceu e que vai acontecer durante essa semana, porque nós estamos no gás total, total, total. Muito Ótimo treinamento bem. para nós. Uma salva de palmas aí. Maravilhosa Dalci Aparecida Frigi. Obrigado, Dalci, por já, como é que fala? Transbordar essa energia para nós aí nesse início do nosso encontro. E vamos sim, vamos já fazer um pacto, certo? Fazer um combinado aqui. Quem está aqui é obrigado, não tem opção, é obrigado manter a energia elevada, É, certo? isso. Manter a energia Isso mesmo. elevada. Ah, mas furou o pneu do meu carro, É, bati meu carro, o telhado voou, o periquito morreu, quebrou a perna. Ai, mas eu me divorciei, mas ó, não importa a tragédia que acontecer, certo? Aqui dentro é o ambiente para você encher o tanque. Então isso, aqui nós vamos encher o tanque, certo? E eu não estou isso. dizendo que nós não vamos sentir quando vier uma Sim, pancada contrária. Não é nada disso. Mas esse nosso ambiente aqui é para nós enchermos o tanque. E para encher o tanque, nós não podemos colocar combustível adulterado. não, Combustível não. adulterado vem com fala negativa, com fala pessimista, Isso, contando as desgraças. Então, regra número um: foco no positivo. 100% positivo. isso Então, mesmo. aqui já tem um pacto para esse ano de 2026. Foco no positivo. Se você tiver num evento e chegar um nuvenzinha negra, sabe quem é a nuvenzinha negra? É aquela Uhum. pessoa que tá falando mal do fulano, que tá falando mal do produto, falando mal do cliente, falando mal do Lula, falando mal do Bolsonaro. Sabe o hard?
a pessoa carrega aquela nuvenzinha preta na cabeça, assim, ó. O que você vai fazer? Sutilmente, você vai oferecer para ela um copo d'água, certo? Então aqui nós já estamos combinado, já está combinado. Se a Vitelma chegar para mim com a palavra negativa, é que assim, para mim pode, tá, gente? Eu sei, nós estamos aqui juntos, pode trazer aqui as dificuldades e tal, pode vir, não tem problema. Mas antes de eu começar a reverter o caso, eu vou te oferecer uma água, tá bom? Ó, toma aqui, ó, bebe um pouquinho de água aqui, bebe um pouquinho de água aqui, certo? Então esse é o nosso sinal. Se você vê alguém aí que tá falando mal do fulano, mal do ciclano, contando desgraça, você pega e oferece uma água. Combinado assim? Esse é o nosso sinal? Esse nosso sinal? Combinado. Beleza? Combinado. Combinado. Agora é o seguinte, ó, nós sabemos que teremos adversidades. Isso faz parte da vida e essas adversidades servem para que nós consigamos subir para um próximo nível, tá? Então, como que a gente vai trazer uma adversidade sem trazer energia negativa? Ó, o segredo aqui para a gente sempre, mesmo estando ruim, tá com a frequência boa. Nós vamos tirar a emoção da parada, certo? Então vamos lá. Vamos tirar a emoção da parada. O negócio é o seguinte: vamos considerar aqui que o nosso foco é aumentar o nosso time de vendas, aumentar as nossas vendas, faturarmos mais, crescermos mais. Todos que estão aqui sabem que esse é o motivo do nosso encontro, tudo bem? Sim ou não? Sim. Então, esse é o nosso objetivo de estarmos aqui. Muito bem. Então, qual é a dificuldade, o desafio que eu vou contar aqui dentro do meu grupo? Eu vou contar aqui dentro do meu grupo algo que está relacionado às vendas, à formação da equipe de venda. Eu vou trazer aqui que a minha avó está com câncer, eu vou trazer aqui que o meu padrinho faleceu. Não é aqui o ambiente disso, certo? Né? Aqui não é o ambiente. Nós também temos a questão da amizade, mas aí, nesse caso, vamos supor que nem a Dalci é minha amiga e da Fabiana, e recentemente aconteceu um incidente, só que a Dalci, ela comentou conosco, olha, é o seguinte, o motivo da minha ausência na reunião é porque eu tive esse fato aqui, eu preciso estar ali dando um apoio à família, por conta desse fato que infelizmente aconteceu. Mas ela não trouxe aqui para dentro da nossa energia aqui uma energia de luto. Por quê? Porque cada um tem que viver o seu processo. E aí fora, o que a gente vê muito são as pessoas se abraçando na dor. E em vez de elevar a energia, desce a energia das pessoas, certo? E aqui no nosso ambiente também. Nós vemos às vezes as pessoas, eu não consigo vender, as coisas não dão certo para mim. Ela vai lá e, puf, quer minar alguém da própria equipe, né? Então, se um não está vendendo, só tem uma questão: existe falha no processo de venda. Tudo bem? Combinado assim? Ó, se você não está vendendo, é porque existe falha no processo de venda. E o que a gente tem que fazer para voltar a vender? Quem sabe dizer aí? Melhorar o processo. Ué, Exatamente, esperar. nota 10. Nota 10, vamos pôr uma estrelinha aqui para Dalci aqui. Onde é que eu acho as estrelinhas aqui, né? Vou achar uma estrelinha aqui, ó. Achei a estrelinha aqui, ó. Pronto, estrelinha para Dalci. E sem querer eu pedi para pôr o mute aí. Pode liberar. Dalci e Fabi, libera aí o som. Então, é o seguinte: se não está vendendo, nós vamos corrigir com muita maturidade a falha no processo de venda. Combinado assim? Beleza? Ótimo. Então, vamos lá. Vou aproveitar que nós estamos com muitas pessoas que foram homenageadas, tiveram seus reconhecimentos e seus resultados do ano de 2025 aqui.
E as homenagens são, né, primeiramente em relação às graduações. Por que graduação? Porque é o seguinte, o nosso alvo sempre precisa ser um crescimento. Então, nós tivemos a graduação das pessoas que estão aqui, né? Vou falar de quem está com a câmera aberta. Da Marisa, distribuidora Master, concluído, fez as duas cotas de 10 pontos, 2 meses consecutivos. A Dalci, cota de distribuidora Master, 2 meses consecutivos, 10 pontos, 40 mil em compra, 80 mil em venda. Fabiana também graduou executiva, fez ali no caso estrategicamente os 3 meses alternados de 20 pontos, 160 mil reais em venda, 80 mil reais em compras. Deixa eu ver quem mais. Com a câmera aberta são essas aqui. Beleza. E nós também tivemos a Vitelma, distribuidora Master, cumpriu o primeiro mês de 10 pontos, né? E esse mês já vai bater o segundo mês, né, das cotas alternadas aí, né? Então a salva de palmas aí para a Vitelma aí. Hoje ela vai concluir essa segunda etapa da meta de 3. E aí, o que, que acontece? Para todos que estão aqui, o nosso alvo é subir de nível, é ir para um próximo patamar. E aí, agora a conversa vai ficar aqui, ó, para que Maria Fernanda, que se tornou distribuidora, Lilian, que é já distribuidora, né, se tornou em 2025, Isa, que já é distribuidora, Yara, que já é distribuidora, Cleide, que já é distribuidora, Raoni, que já é distribuidora, aliás, né? Ó, já é tanta mulher que já está até mudando a figuração aqui. Então é Tem o problema. seguinte, o que eu quero que vocês considerem, tá? O segredo do sucesso é nós modelarmos quem atingiu os objetivos. Por quê? A mentalidade pobre, quando vê alguém tendo sucesso, ela inveja, ela sente mal, ela se sente, nossa, que chato. Eles conseguiram e eu não consegui. Então, nós temos que primeiro mudar essa mentalidade, porque você ainda não conseguiu, mas esse ano vai conseguir, certo? Só que esse do conseguir e para o próximo nível, existe um ponto muito importante. Prestem bem atenção. Modelagem. É isso que eu quero que vocês entendam. Modelagem. Nós precisamos copiar o que dá certo, acrescentar as nossas próprias características para dar mais certo ainda, tá? Então, vamos começar aqui com, com a graduação. Vou começar pela Vitelma, certo? Porque cada uma teve uma estratégia diferente de graduação, tá? Então, qual foi a estratégia da Vitelma? A Vitelma veio como um foguete, como um furacão no negócio. Com 3 meses, ela bateu a graduação de distribuidora Master. Mas como que foi o conceito da Vitelma? E aí você vai adequando ao seu próprio modelo e conceito, tá? Então a Vitelma veio assim, ó. Ela comprou a cota de distribuição dela e se tornou distribuidora. Então, esse é um formato. Você compra para vender. Aí a Vitelma foi e vendeu tudo o estoque dela. Opa, então peraí. Se eu conseguir fazer uma compra programada de 30 dias, então agora eu vou fazer uma compra programada de 4 meses. E aí o que, que ela fez? Pegou o retorno do que tinha investido inicialmente e reinvestiu no negócio. Só que ela reinvestiu num valor maior,
Não o mesmo, porque se ela investe o mesmo, ela continua no mesmo nível de distribuidora. Então, o segredo é esse: você conseguiu um sucesso, você já pega parte daquilo que você conseguiu e você vai aumentando. Pode ser que você está aqui hoje, você fala assim, mas Robson, eu não tenho dinheiro para comprar 1 ponto, 5 pontos, 10 pontos, não tem problema. Começa comprando um shampoo, que é questão de mentalidade. O dinheiro, ele é mental. Então, se você hoje se programar para fazer um pequeno investimento, comprar para vender, você já vai criando esse hábito de ser uma comerciante, de ser um comerciante. Ah, Robson, eu tenho para comprar uma palmilha. Então, compra essa palmilha e leva para vender. Não, Robson, eu já consigo comprar um kit completo. Então, compra o kit completo e vai para vender. Entenda que a força da venda está na crença da compra. Consegue? Ficou claro isso? Quanto mais você aposta no negócio, melhores são os seus resultados. Então, para esse primeiro modelo, Vitelma, eu falei aqui, realmente fez sentido, foi isso mesmo? Conta aí para nós. Muito bom dia, turma. Bom Exatamente. dia. Foi isso Então, mesmo. tá. Foi dessa forma, desse modelo, e é o modelo, a forma que deu certo, que dá certo, né? Então, é isso aí, Robson. Você não tá certinho, eu assino. Pode continuar a Validou. explicação. Então foi isso, tá, gente? Vitelma fez uma programação, comprou 10 pontos e a programação é vender esses pontos em 4 meses. Então, comprou em outubro aí. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Pronto. Então, o que ela vai fazer agora em janeiro? Vai comprar de novo, tá? Então, compras programadas e planejadas. Teve um momento que deu uma travada na venda, que foi no mês de novembro. E aí nós sentamos, alinhamos, porque toda baixa de venda existe falha no processo. Com muita maturidade, sem ficar ali, ai meu Deus, eu vou morrer com esses produtos aqui em casa, não vai dar certo. Não, sem, tira a emoção da parada e corrige o processo de venda. E aí começou a fluir, não começou, Vitelma? Sim. Simples assim, certo? Muito bem, agora nós vamos para o segundo modelo, tá? O segundo modelo, daqui a pouco eu vou entrar na turma da Fabiana, que é o nosso grande resultado, né? Mas vamos pegar. A Marisa ainda tá aí? Tá aí, Marisa? Consegue abrir o áudio? Travou. Muito bem. Então agora vamos pegar o Agora segundo modelo. destravou. Travou Destravou teu agora, áudio. Robson. Você estava A travado. câmera. Pode Tá, falar do segundo modelo. vamos falar do segundo modelo, que é o modelo da Marisa. Marisa, ouve bem aí? Consegue falar aí? Ouço sim, Robson. Bom dia aí a todos. Estou escutando bem, sim. Parabéns aí pelo treinamento, maravilhoso. Então, obrigado. Vamos lá. Então, primeiro modelo, compras programadas. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não. Segundo modelo, nós tivemos na graduação da Marisa duas vertentes, tá? Nós tivemos uma vertente que fez metade da primeira cota dela, foi a venda da distribuição, certo? O que foi a venda da distribuição? Ela se conectou com uma pessoa que é o famoso tubarão, quem estava no treinamento ontem, que o Kito falou, né? Então, para quem não estava, vamos lá. Quem consegue explicar? Consegue, Dalci, explicar os tipos de peixe do nosso negócio? Para quem não estava lá? Ele, na verdade, ele só exemplificou as pessoas, né, com os peixes. Então, muitas vezes você vai dar comida a orisco para tubarão, e aí você vai ser engolido. Ou você vai dar
tubarão paulisco que não vai saber o que, que vai fazer, ou seja, né? Cada estilo e cada potencial de cliente é um tipo de abordagem e é um tipo de explicação que você vai dar, principalmente relacionada ao plano de negócio, porque as pessoas com nível mais elevado, eles vão ter uma consciência mais ampliada e uns questionamentos também mais profundos. Então, você tem que estar preparado para você não dar alimento e ser engolido, né? Perder um tubarão e porque você não atingiu a expectativa que ele almejava ali do negócio, ou espantar, né, o, o orisco, porque ele acha que a coisa é muito grande para ele, né? Acho que é mais ou menos isso, não é? Então, ó, vamos lá. Vê se eu anotei certo. É que eu não lembro o quarto peixe que ele usou, eu coloquei É, sardinha aqui, tá? Mas assim, ó, eu também lembrava por isso. são quatro perfis de pessoas. Nós temos o perfil tubarão. Quem é o perfil tubarão? O perfil tubarão são as pessoas que já querem entrar como distribuidoras, que já vêm com dinheiro para investir, que já vem entrando com toda a força, que já quer chegar para o negócio e já ser distribuidora, tá? Então essas pessoas elas têm dinheiro, elas já estão procurando um negócio e elas veem na nossa magnífica estrutura do negócio uma grande oportunidade de baixo risco e baixo investimento. E o tubarão, você tem que tratar como tubarão. Então a Marisa levou um casal de convidados no workshop e o casal de convidados ali na hora eu já vi que era um perfil tubarão. Aí eu peguei, chamei a Marisa de canto e falei, Marisa, ó, nós não vamos fechar nada aqui no evento, nós vamos agendar um encontro com eles e lá nós vamos falar da distribuição para eles já entrarem como distribuidores. Então, esse foi o primeiro público que a Marisa já conectou e eles já vieram com toda a força. Só que nós temos um segundo público que são os golfinhos. Quem são os golfinhos? O golfinho são pessoas que têm bons relacionamentos, mas não têm dinheiro para chegar lá trincando e comprando uma distribuição, certo? Esses geralmente são as pessoas que são líderes, por exemplo, pastores, sabe? É um exemplo de golfinho, que são pessoas bem relacionadas, mas às vezes não tem lá tanto dinheiro, capital para fazer um investimento. Então, essas pessoas nós vamos conversar no nível de liderança. Olha, você impacta, influencia muitas pessoas, vão fazer um negócio junto. E aí você pega esse daqui que já é líder de movimento e você trabalha com ele só construindo eventos de saúde, eventos de negócio, certo? Então você pode ser aí que já lembrou de alguém, poxa, essa pessoa ia ser ótima, eu tenho certeza que eu consigo construir vários eventos com ele, lá na igreja dele, lá no lugar dele, lá no clube dele, enfim. Então, líderes de religiosos, líderes de clube, de entidade, sabe? Então você pode aí, que nem a Dalci fez um movimento nesse sentido, das pessoas lá do sono, então ela conectou com uma líder de movimento para fazer o negócio. Essa líder de movimento, ela não é um tubarão que vai querer investir no nosso negócio para ser distribuidora, mas ela é bem relacionada, então a gente consegue fazer bons negócios, parcerias de negócio pelo relacionamento. Tem as pessoas que nós consideramos aqui que são as sardinhas, né? Mas na verdade não é pejorativo, nada disso. É mais mesmo para nós conseguirmos conversar no nível que de fato vai atender a pessoa. As sardinhas são as pessoas comuns, são aquelas pessoas que de fato querem mudar de vida, mas às vezes já está ali num trabalho de autônoma e ali faz, por exemplo, um trabalho de corretagem de seguro, corretagem de imóvel, é um funcionário liberal, um dentista, um psicólogo, enfim, é um autônomo
E essas pessoas, elas gostam e vislumbram da ideia de ganhar um a mais, né? Ter uma renda alternativa. E aí você vai chamando muitas pessoas que trabalham como autônoma, agregando renda. E o último perfil, a gente considera o ouriço, o CLT, que ainda não tem mentalidade empreendedora, mas nós vamos ali trazendo para os TFE, trazendo para os workshops, participando das mentorias, e a pessoa aos pouquinhos vai mudando a mentalidade dela e ela começa comprando o kit de uso, depois começa indicando, depois se anime e começa a vender e as coisas vão acontecendo. Muito bem. Então, só para a gente voltar aqui à estratégia da Marisa, certo? Tudo bem até aqui? Para ou continua? Tá indo bem esse ritmo? Pode continuar. Então foi Tá assim, ó. ótimo. A Marisa foi lá e conectou com um tubarão, certo? E nós fomos lá, vendemos a distribuição, só aí, puf, já bateu metade da meta da distribuição. A outra metade da meta, a Marisa, ela vem de uma escola, que é a mesma escola minha, que as graduações, elas eram conquistadas na venda, certo? Então, como que sempre foi o nosso modelo de negócios antes da Energy entrar no negócio, né? A Energy é a linha dos acessórios, do kit, do purificador. Só tinha colchão terapêutico, então nós só vendíamos colchões. Ou seja, para eu me tornar um diamante, eu precisei vender, em média, 200 colchões em 2 meses consecutivos. 400 colchões em 2 meses. Gente, é muita venda. É muita venda. E aí, para você fazer a graduação na venda, é bastante esforço. Eu vi a Marisa e vocês viram no grupo. Acordava de manhã, já estava vendendo, de tarde vendendo, de noite vendendo, e ela vai, vou vender, vou vender, vou vender. E o trabalho da graduação focado na venda é um trabalho de muito esforço, de muito empenho. Então, parabéns a Marisa que conseguiu, na raça, ponto a ponto, fazer ali a graduação dela. Então, olha os modelos. Você conseguiu? Aqui a gente já passou 3 modelos diferentes. O modelo de comprar e vender, né? O modelo de recrutar tubarão e o modelo focado na venda, no 1 a 1, no ponto a ponto, certo? Cadê a Marisa? Tá aí? Marisa, é isso mesmo? Comenta aí como que foi aí a sua graduação nesse ano aí que passou. É isso mesmo. Essa escola, né, que o Robson falou aí, é uma escola que foi muito intensa, mas assim muito válida, né, para a nossa vida e profissional. Hoje a gente olha e as pessoas podendo bater 16 mil para virar um distribuidor, né, dividindo essa cota toda aí, mas na nossa época era 400 mil reais em vendas para virar um distribuidor. Imagina 400 mil, né? Então a gente, nossa, aí a loucura assim quando batia. E só colchão, né? Como o Robson falou, só ARS. Então como que eu entrei com tudo aí foi em novembro, né? O Robson fez uma reunião comigo, na verdade 2, né? De protocolos, e aí participamos aí juntos aí com essa reunião. Entrei com tudo, pedi demissão da Chevrolet, levei um baita de um susto na convenção no domingo, quando eu fui chamada no palco para receber a Águia, que eu falei, nossa, mas assim, o trabalho que eu fiz mesmo, eu fiz durante o ano, mas muito picadinho, né? Foi a intensidade aí do final do ano, esse sprint aí, que foi com tudo, e eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer a equipe. Eu já tenho aí 14 anos de negócio, né? Bastante tempo, eu estou desde Barueri, quando era aquela salinha pequenininha, não tinha nenhuma graduação ainda, e aí nós tivemos alguns alinhamentos de equipe, aí eu vim para a equipe do Robson, né, como filha direta, e aí parabéns também, Robson, por
esse pai, né, empresarial que você é, cuidando aí da equipe aí com tanto afinco, dando todas as estratégias para a gente. Eu quero até te pedir uma gentileza de você estar fazendo esse treinamento com a gente sobre passar o plano de negócio, né? O Joãozinho estava falando sobre ser um agricultor, plantar a semente, independente se essa semente vai vingar ou não, né? Se vai dar fruto ou não. Ele falou, eu vou plantar, ele deu o exemplo da corda, né? De pôr a luva, de puxar, de doer. Então, assim, ontem nós estávamos aí na rua, passando o plano, e se a gente começar a entender ali, a venda ela é muito importante, né? Mas essa questão de você passar o plano é a questão toda aí do sucesso. A gente trazer pessoas novas para o negócio, quem sabe aí essa questão do 20 e 30, sabe o quanto que isso dá de resultado e é menos esforço, né? O segundo mês aí de bater essa cota foi total esforço e, né, o Robson viu, vocês viram aí no grupo, foi venda, 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 assim, você está esbelando e batemos o sino ali no último momento. Então, eu quero essa mentoria, acho que todo mundo quer aí, sobre chamar pessoas para o negócio. Ontem, passando o plano à noite, a menina com os olhos vidrados vai estar lá na como que é o nome, gente? Workshop Kim. Chegou tarde e cansado, mas foi super válido. E eu só tenho a agradecer a Deus aí, a cada um de vocês, uma equipe unida, e isso faz toda a diferença. Um, sem querer olhar, né, com inveja para o outro, pensa numa equipe extraordinária. Assim, eu amo vocês de verdade. Melhor equipe, melhor turma, e estamos juntos. Contem comigo também. Uau! A salva de palmas aí para Marisa Guedes. Gente, fazer ponto na unha é muita emoção. Pensa numa adrenalina. Será que vai dar? Será que vai dar? Tá faltando poucos pontos. Vamos lá para venda, vamos para o cliente. E não tem agendamento. Vamos no pé na porta mesmo. Vamos lá. Vamos ver o que que dá. E no final dá. Porque tudo é energia, é vibração, sabe? Você tá naquela intensidade, eu vou conseguir, e você não se importa como. Você vai para cima e Deus é um Pai maravilhoso, ele te dá já na proporção da intensidade do seu desejo e se de fato fizer bem para você, né? E realizar sonhos, metas, objetivos nos faz muito bem e ajuda a inspirar pessoas. A Marisa é uma mulher muito inspiradora, né? Nós é que somos gratos a Deus pela oportunidade de tê-la aqui conosco. Eu, a Fabiana, que já conhecemos há mais tempo aí, quando tivemos essa notícia, celebramos por quê? Porque o time vai se fortalecendo. Ontem a Vitelma levou convidados, conectou ali com a Dalci, e esse é o nosso jogo, porque nem sempre eu vou poder estar ali presente, mas nós aqui, nós nos representamos uns aos outros. Quando você leva o convidado, conecta com quem não levou convidado, e aí um vai fortalecendo o outro, porque hoje você pode estar com o convidado e amanhã você está sem, mas alguém que estava sem leva um convidado e a gente vai fortalecendo o nosso time. Aqui não é um querer ser melhor do que ninguém, porque cada um tem o seu bastidor, né? Para a Marisa alcançar o que alcançou, teve ali alguns bastidores que ela teve que enfrentar. E às vezes, se você olhar só o resultado, você pode falar: caramba, ela no primeiro mês de mentoria com o Robson já bateu a graduação e eu estou já há um tempinho aqui e ainda não bati a minha. Mas não adianta você querer comparar o palco do outro com o seu bastidor, porque cada um está no momento e está numa vivência. O que cabe a nós é aplaudirmos e celebrarmos a vitória do outro, porque quem aplaude atrai. E lógico, né? Não adianta só ficar aplaudindo, você também tem que ir fazer sua parte, porque a única parte que a gente não faz aqui é a sua, né? Então, se você tiver com raiva de alguém, tem que ser de você mesmo, que você tem que sacudir e fazer acontecer. Muito bem, clareou aí esses movimentos. Agora nós vamos pro terceiro ponto, né? Eu gostaria de falar do Ney, mas ele está com a câmera fechada, então
fica para uma próxima. Vamos falar aqui da estratégia da Fabiana, Ô, certo? Robson, só para você saber que eu tô entrando no banho agora que eu tava malhando, pô. Não, não vai, Aí não dá não para vai abrir a abrir a câmera. câmera, não, 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 não Ney. dá. Por favor, não Não, abre a vai. câmera, não. Não, Não não faz posso, não isso. posso. Senão vai Ainda mais que aumentar o agora eu tô ibope do musculando. negócio. Vai aumentar nosso ibope aqui, meu. Vai Eu explodir tô, de eu tô, mulherada aqui. eu sei, esse celeiro aí é muito maravilhoso, mas eu não posso abrir a câmera agora. Tá bom? Muito bem. Então, no próximo encontro, esse programa aí para a gente falar um pouco da sua estratégia aí de É que graduação e de ranking. Marisa eu levantou cheguei a tarde mão. ontem. Eu cheguei tarde ontem, estava dando atenção para meus filhos, aí fui dormir tarde e acabei acordando tarde. Mas eu vou me programar novamente. Está chegando as aulas, eu vou acordar mais cedo. Muito bem. Diz aí, Ei, Rob, Marisa. peço licença aí de novo. Não posso deixar de agradecer a equipe, né? Ontem eu fiquei muito feliz, assim, a nossa equipe se reuniu ali, né? Tava a Isa, a Cleide, o Pérez, a Clarinda. Hoje o seu Leu, lá da equipe da Bahia, ele tem 97 anos, ele está me pedindo ajuda para comprar squeeze, está fazendo venda lá, então a equipe da Bahia botar para ferver lá. Parabéns, Bel, né? Que o seu Leu é da equipe da Bel aí. Então, estou muito feliz que a filharada estava reunida ontem lá. Vamos para cima. Obrigada a todos aí, viu? Eu gostaria só de dar uma palavrinha, se possível. Claro. Eu quero parabenizar a todos os graduados, a toda a equipe de Flex. Eu não estive lá, eu não estava lá no evento, mas assim, a minha energia é como se eu estivesse presente, porque eu participei uma vez dessa convenção extraordinária. Vocês acreditam que mesmo você não estando presente, a energia daquele evento contagia quem está em casa? Você começa a imaginar a possibilidade de você querer estar assim, unidos com aquela energia física pessoalmente. E eu falei assim, caraca, mas eu sou uma anta mesmo. Eu perdi tanto tempo, né? Em vez de focar, então aquilo me serviu como uma injeção e me despertou, sabe? Aquela sensação, sabe, o prazer que não é de receber, mas de participar. Eu falei, caramba, amanhã eu vou estar nesse TFE. E quando decidi ir, a minha filha, mãe, esqueci de falar. A gente vai hoje de casa, em casa, e o meu vai estar de 10 horas. Aí Ô, eu falei, Bel. poxa, toda vez que eu me programo para ir, Opa. É que. aparece um problema. Eu falei assim, olha, o que eu vou fazer? Não, eu vou. Olha que eu estava assim, meio desconectada, assim, né? Por causa dessa solicitação da minha filha, sai 6 horas da manhã, e eu tenho que Ô, ficar em casa. Bel. Ruim, Depois, tá Ó, picado. Bel. Vamos lá, Bel. Eu Picado. vou traduzir aqui porque tá muito picado o seu áudio. Parece que você tá dentro de um aquário, sabe? E falando, borbulhando. Mas resumindo, o que a Bel trouxe para nós aqui é a sua conexão, tá, Bel? Depois a gente faz um outro teste. Mas resumindo, a Bel já participou dos eventos, das convenções e só de ver os vídeos conectou, vibrou novamente. E ela comentou: Poxa, eu quero estar nesse encontro e eu quero sentir essa vibração. E ela se planejou para ir no TFE ontem para pegar dessa energia. Mas alguma coisa aconteceu para travá-la, para segurá-la. E esse é um ponto muito importante, porque os problemas eles não vão parar de acontecer, mas aqui nesse time os problemas vão parar de te parar. E nós vamos olhar para esses problemas que acontecem, ver qual é a falta de permissão, que são os acordos inconscientes dos relacionamentos que te impedem de ir, de ser, de estar, de fazer e de ter. Então, nós vamos avaliar sempre isso. Primeiro, entregando a capacitação. Segundo, vendo se você está com disposição para fazer acontecer. E terceiro, ver esses acordos inconscientes que estão querendo te puxar para trás e te impedir
de ir para frente. Mas sem mais delongas, vamos para o nosso objetivo. Nosso objetivo principal são todos graduarem aqui desse time e também alcançarem uma ótima posição no ranking de vendas. Por que que a Marisa conseguiu, o Claudinei conseguiu e a Fabiana conseguiu estarem no ranking de vendas? Porque é um trabalho de 1 ano. E quem não conseguiu, um exemplo de Dalci, Vitelma, porque começaram depois do meio do ano. Agora que vocês estão começando o campeonato no primeiro mês do ano, então agora existe a chance. E com a Fabiana, nós fizemos uma programação, certo? Essa programação, que eu até comentei com vocês no nosso último encontro da mentoria, é uma programação assim, ó. Nós colocamos aqui os meses do ano, janeiro, aí aqui no meio do ano já é julho, e aqui no final do ano é dezembro, certo? Então, nós fizemos aqui uma programação de mês a mês, fazer o quê? As cotas de graduação, tá? Então, mês a mês, a gente fez aqui a programação das cotas de graduação. Isso daqui é uma planilha, tá, gente? Só para que vocês entendam. Então, aqui no mês de janeiro, a Fabiana bateu a primeira cota de 20 pontos, só que naquele momento ainda ela não tinha uma equipe, então foi no braço, foi na raça, foi pegando o dinheiro do cofre que tinha lá, rapou todo o cofrinho dela lá, e ela acreditou que em 20 pontos no ano, eu, Fabiana, consigo vender. E qual é a conta? Quem consegue fazer uma conta aí? Ó? Vou pegar uma calculadora aqui, 20 pontos dividido por 12, tá? 20 pontos dividido por 12, nós estamos falando de fazer 1,66 pontos por mês, certo? Então, na pior das hipóteses, o que a Fabiana entendeu? Ela entendeu assim, ó, eu vou pegar todos os meus investimentos, eu vou ganhar no aumento da tabela de preço, na pior das hipóteses, eu só programei o quê? A compra do ano. A compra do ano. Esse 1,66 é que é ruim eu falar de números sem compartilhar a tela, né? Mas vamos traduzir isso em kit, tá? Hoje um kit, que é 3.384 dividido por 8.000, equivale a 0,42 pontos. 1,66 dividido por 0,42. Tá, então nós estamos falando, tá? Resumindo aqui, que 20 pontos equivale ao ano inteiro, mês a mês, a Fabiana vender aqui quantos pontos? 4 kits por mês, que dá um total de um kit bem-estar por semana, tá? Um kit bem-estar por semana. Foi essa a programação da Fabiana. Eu vou arriscar, e ela foi lá e fez essa programação. Já tinha feito algumas vendas no mês de janeiro, já viu que não ia ter que colocar lá 80 mil de investimento, mais um pouquinho ela ia pôr, então ela bateu os 20 pontos. Com essa programação, na pior das hipóteses, eu já fiz o estoque do ano. Então, é uma dica. E aí, o que aconteceu? Os meses foram passando, chegou aqui em julho, a Fabiana, ela, infelizmente, aqui em julho, ela não bateu os 20 pontos. Ela já tinha vendido todo o estoque dela, isso sim, né? Então, aquilo que ela tinha programado para o ano, em 6 meses, ela já tinha vendido tudo, mas ela não conseguiu bater o suficiente ali como projetado para fazer 20 pontos em julho. E aconteceu algo mágico. No mês de agosto, mês do aniversário da Fabiana, Deus mandou um presente. Qual foi o presente, Fabi? Consegue falar aí?
Euzinha. Sim! No mês de agosto apareceu a Dalci aqui. E apareceu uma Dalci diferente, uma mulher com um propósito, uma mulher querendo de fato realizar uma transformação na própria vida e viu nesse negócio uma possibilidade de colocar todos os seus dons e talentos a serviço de clientes, a serviço de pessoas e principalmente de trazer a sua boa influência para o meio que ela está, que é o nosso meio. Então a Dalci, ela veio e foi muito mais, muito além do que dinheiro, ela vislumbrou a possibilidade de ser uma empresária de sucesso nesse negócio, acreditando, é claro, na Fabiana, amiga de longa data, e a Dalci já é cliente antiga dos produtos, então ela também acredita nos produtos, na veracidade da tecnologia, e viu na Fabiana que o negócio era real, porque a Fabiana já estava alcançando resultados extraordinários. Então a Dalci veio, investiu, se tornou uma distribuidora, e aí para a Fabiana ficou mais leve, porque na primeira vez que ela chegou aqui, ela já chegou investindo alto, ela já chegou aqui, ó, trincando 20 pontos. Só que nesse segundo aqui, foi 10 da Dalci e 10 dela, né? Nesse cenário aqui é onde tudo acontece, né? Ou seja, a Fabiana, ela mesmo não conseguindo em julho, lógico que baqueou, gente. Lógico que estremeceu, lógico que passou ali a dúvida: será que eu vou conseguir? Será que eu vou morrer na praia? Só que para os campeões essa dúvida passa rapidinho, é questão de 30 segundos, né? Tum! Não fica remoendo aquela situação, ai, que chato, ah, Deus, por que que comigo eu tento fazer as coisas e não dá certo? Não, passou rapidinho. Então, o segredo do sucesso é assim, ó, quando você tá lá em cima, fica com a energia lá em cima, vibra e tal. Mas quando cair a energia naquele ciclo, passa rápido, sabe? É altos e baixos, mas quando tá no baixo, passa rápido, certo? Vai que vai. Veio a Dalci, deu essa injeção de ânimo, é possível, só que o tempo estava correndo, né? Aí já era uma corrida contra o tempo. Nós tínhamos agora apenas outubro, novembro e dezembro para conseguir. E aconteceu nesse mês aqui de outubro algo muito forte, algo que muitas pessoas de fato abandonariam as suas metas, abandonaria aquilo que desejava. Aqui em outubro, aqui foi o ponto. Não, outubro não, desculpa. Foi outubro, né, Fabi? O ocorrido do seu pai, né? Então Foi. aqui a Fabiana precisou dedicar seu tempo, sua energia, seu dinheiro, sua atenção. É uma situação do pai dela de saúde gravíssimo, algo que muitas pessoas iam parar. E ali foi o ponto onde nós temos que valorizar o sistema. Porque, embora a Fabi ausente, a Dalci continuou participando, né? E no mês de novembro surgiu um outro presente mágico. O que aconteceu em novembro, Fabi? Foi em outubro ainda, Robson. Outubro ainda. O que aconteceu lá em outubro? O Robson falou que teve uma queda, né? Foi isso mesmo. Teve uma queda com a situação do meu pai. E aí eu recebo o meu segundo presente, que foi a Esther. Ela chegou no final de outubro. Então, aqui, ó, no final de outubro, início de novembro, entra a Esther, uma pessoa maravilhosa, uma fisioterapeuta renomada, que até atende a pessoas de todos os níveis, mas ela tem uma conexão com muitos clientes de alto padrão. E no mês de novembro, a Dalci vem com força e fala: eu vou graduar. Tá todo mundo aí gritando, batendo sino, eu também quero, né?
inspirada ali em outubro pelos movimentos da Vitelma e da Marisa, né, que graduaram o Master. A Dalcy não quis ficar por baixo. Vou também, eu também quero, né? E a Dalcy já estava fazendo a venda dos produtos dela e ela percebeu uma oportunidade de negócio no mês de novembro e falou, junto com a força da Fabiana, foi lá e fez 10 pontos, né? E assim nós conseguimos atingir a graduação da Fabiana. Só que a Dalcy ainda tinha um segundo mês para fazer a pontuação dela. E aqui no mês de dezembro foi o mês mágico, né? Porque a Dalcy, ela fez ali os 10 pontos dela, que foi um reinvestimento de algo que ela já tinha conseguido vender, para de fato concluir a meta dela. Aí nós temos a Esther, sem nem saber o que estava fazendo, que começou agora com um mês de negócio, já virou distribuidora master, né? E aí, reta final de campeonato, todos que estão ranqueando fazem os seus investimentos. Por quê? Porque por poucos pontos você pode ganhar ou perder uma colocação no ranking e um prêmio. A Fabiana já tinha conseguido a meta dela, só que ela foi lá e falou: não, eu vou pegar e vou colocar mais 10 pontos aqui, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. E aí, esses 10 pontos deu um total aí, se vocês fizerem a conta, 30 pontos, tá? E onde que eu quero chegar com vocês aqui no conceito? Lembra que lá no meio do ano parecia impossível? É isso que eu quero que vocês entendam. Lembra aqui, ó, em julho, parecia que ia ser impossível, que não ia conseguir? Mas é isso, né? A frase é: nenhum fracasso vai te atingir se você estiver determinado a realizar aquilo que você se propôs. E a Fabiana conseguiu muito mais do que os 20 pontos. Ela conseguiu no último mês, sem necessidade, bater 30 pontos, sem necessidade em relação à graduação. Mas em relação à premiação, em relação ao ranking, funcionou muito bem, né? Enfim, então esse daqui é um plano mais estratégico, é um plano mais elaborado, é um plano que você só tem visão de futuro, porque você não sabe quem serão, quais serão as pessoas que entrarão no seu time de venda. Tanto é que a Dalcy era uma amizade de longa data da Fabiana, mas a Esther é um contato recente, novo, entendeu? Então não se preocupe, mas eu vou vender para quem? Não se preocupe nisso, porque como os estrangeiros falaram para nós, o que não falta é gente com problema de saúde e com problema financeiro que quer um negócio para ganhar dinheiro, não é verdade, Dalcy? Enfim, então, Fabi, conte aí para nós. É isso mesmo? São pessoas normais com resultados reais? E dê a sua fala aí de como que foi para você esse ano, como que foi estar lá, sendo carregado, subindo no pódio, carregando a águia de 8 quilos de bronze. Enfim, a palavra é sua, Fabi. Olha, gente, tudo que o Robson trouxe, de fato, é, faz muito sentido, fez muito sentido. O ano de 2025 foi um ano de treinamento, porque 2026 o que nós executamos, nós vamos fazer igual ou melhor. O Robson falou algo muito importante, que é sobre modelar as pessoas que estão tendo resultado. Então, eu sempre falo, não aceite crítica de pessoas que estão igual ou menor que você, tem que ser maior. Porque se você estiver numa mesa onde você for o mais inteligente, pode mudar. Você tem que estar em mesas que você vai aprender. Então, 2025, o Robson já falou, não vou ficar repetitivo, até porque eu sei que
o tempo está curto, mas vocês vão ter que esperar, porque o Robson protelou, então agora eu vou falar. Então, 2025 eu recebi vários presentes. De fato, o resultado que todos vocês que estiveram presentes na convenção puderam lá celebrar comigo foi um resultado muito de planejamento estratégico, colocar no papel, verificar o que estava dando certo e o que não estava. Essa questão do mimimi, eu vou vender para quem? Eu não tenho dinheiro. Gente, para. Isso é pensamento de quem está escasso. Se você sentar na mesa de grandes empresários, ninguém vai estar pensando, mas e se der errado? Não, ele só pensa assim, olha, se não der por aqui, nós vamos por aqui, por aqui, por aqui. É sempre um apoiando o outro. E às vezes as pessoas têm aquele pensamento, mas Fabiana, você pode, você investiu. Não, gente, a minha vida é igualzinha de vocês. Eu ainda tenho um trabalho ao qual eu me dedico 8 horas, que é meu trabalho CLT. Então, eu não aceito desculpa de ninguém que faz 100% esse negócio que não está tendo resultado. Sabe? É falar, mas a minha vida é difícil. A minha também. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido, eu tenho um hospital para fazer gestão, eu tenho um monte de coisa. E foi possível. Então, assim, eu fiz os investimentos e o que vocês precisam abrir a mente é assim, faça o investimento pensando de fato assim, na ajuda. Tem gente que está só pelo dinheiro e está tudo certo, porque cada um tem as suas necessidades e desafios. Mas não dá para ficar sempre esperando pela pessoa que te trouxe, pela pessoa que te apresentou, porque às vezes você deposita toda a sua confiança naquela pessoa. Pega 100 mil reais e deposita num banco. E aí você fica falando, escuta, e aí, você não vai me dar uns jurinhos? Não, você não vai me dar, você só me deu 1%. Por que você não me dá 2%? Por que você não me dá 3%? Então, muitas das coisas é isso. A única parte que você não vai ver neste negócio, a gente fazendo, é a parte que compete a cada um. E olha, gente, eu falo uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Quem me conhece há mais tempo, quem me conhece há pouco tempo, já sabe. Eu sou uma pessoa assim que quando eu estou feliz, eu fico feliz com a felicidade de todos vocês. Eu fico feliz com a conquista de todos vocês. E, gente, foi muito bacana. Ontem à noite eu ainda estava conversando com o Robson. E aí, gente, em dezembro, juro para vocês, no dia 30 de dezembro, estávamos. Olha que interessante, gente. Olha que como Deus une pessoas através do nosso propósito. Não é à toa que a nossa mentoria 3P está de grande sucesso e eu sou resultado disso, assim como os demais que graduaram aqui. Gente, de verdade. A pessoa que entrou comigo, que foi o meu presente, em janeiro eu falei, eu vou com o pé. Gente, eu sou movida a desafio, eu não estou nem aí a enfiar as caras. Eu desafiei a mim, desafiei meu marido, eu desafiei todo mundo, e eu vou, porque eu sei da minha competência. Porque eu sempre coloco Deus em primeiro lugar. E é isso, quando Deus está na frente, o como acontece. Então, janeiro eu enfiei as caras, fui, fiz o investimento, vendi. Quando foi em junho, julho, eu falei, vixe, não veio nada. Mas agosto do ano passado foi o mês onde eu tive muitos resultados. E eu falei, se agosto é meu mês, que foi o mês do meu nascimento, foi o presente de Deus, por que esse mês ia ser diferente? Então, em agosto de 2025, eu recebi o presente, foi a Dalci, que confiou em mim, porque no passado, hoje, eu devo parte do que eu sou, porque eu confiei nela. E olha como que Deus retribuiu. Hoje Deus trouxe ela de novo para mim e ela confiou em mim. E juntos pegamos ali na mão, fizemos um planejamento estratégico e fomos para cima. Então, em agosto eu recebo a Dalci. Quando foi em outubro, veio um boom. É aquilo que o Robson fala, sempre vão acontecer algumas coisas, vai ter pré-queda, queda, porrada, capote, tudo que vocês imaginar. Só que eu falei, opa, eu fiz tudo isso por ele, que é o meu primeiro mentor, que foi o meu pai, e não vai ser agora que eu vou desistir, porque Deus cuida dos detalhes quando a gente põe as coisas na mão dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus cuidou dos detalhes. E aí, em outubro, onde eu falei, vou desistir. Não desistir, mas eu vou parar, porque eu só tenho um pai, né? Aqui na Terra eu só tenho um pai. Ou eu cuido dele, ou eu vou para cá. E aí eu falei, não, eu vou fazer os dois juntos, porque, cara, eu sou filha de Deus, eu tenho. Cara, eu vou para cima. E aí, no finalzinho, dia 28 de outubro, eu recebo o presentão, que é a Esther. Então, acredite, toda vez que for para a gente receber a benção, para a gente ter um resultado, vai vir uma porrada para despencar a gente, vai vir queda, desafio, tudo. E aí a Esther veio. Quando a Esther veio, eu falei, opa, é sobre isso. E aí, outubro foi, a gente fez a construção. Quando foi em novembro, fizemos um DNA, sentamos, planejamento estratégico, gestão mesmo do negócio. E aí vem Dalci batendo a primeira perna de DI Master, vem a Esther comprando a graduação, veio a Cássia que comprou graduação, veio a Sueli que está abaixo da Dalci, que também veio, formamos o DNA e fomos para cima.
Quando foi em novembro, o resultado aconteceu, e aí eu consegui aí atingir a minha graduação de executiva. Só que aí eu descobri uma outra coisa, que eu estava no ranking da equipe. Falei, como assim? Gente, é sério, eu não estava almejando o ranking. Eu só mirei na minha graduação. Olha que interessante, quando você está numa energia, quando você está ali, ó, num objetivo, vem, você atrai, você vai atraindo pessoas boas. Vai vir hard, vai, passa a perna. Tchau, vaza, não é aqui. Sabe, você tem que excluir. E aí começou a vir várias pessoas, eu falei, opa, demorou. E aí quando foi novembro, a gente fez todo esse planejamento, e aí a Dalci vem como Day Master. Quando foi em dezembro, sentei com a Dalci, montamos o planejamento estratégico, ela confiou novamente nela primeiramente, porque ela viu o resultado do que era capaz, porque hoje você pode colocar 100 mil reais no banco, você não vai render o que nós rendemos aqui em 3 meses, vou colocar 3 meses, que a Dalci investiu em 3 meses, nunca que ela ia receber isso em 5 anos em um banco. E aí, quando foi dezembro, eu e o Robson saímos daqui, do Belém, aqui da Aricanduva, fomos para o extremo leste, lá no Itaim, sentamos com a Dalci, fizemos um movimento no último dia, gente, dia 30 de dezembro. Aí, assim, juro para vocês, a gente já tinha feito tudo que tinha que fazer. E aí, sabe quando vê aquele negocinho? Eu sempre falo pro Robson, quando vê aquele negocinho, aquela vozinha. E aí, nós lá conversando com o pessoal da Vital, gente, entrou um dinheiro que não tava esperado. Entrou mais um dinheiro na minha conta, eu falei, toma, fui lá e investi também esse valor. E eu não tive medo de como eu vou vender, para quem que vai ser, até porque tudo, meu estoque já, graças a Deus, aí já está fluindo e já estou conseguindo abençoar outras pessoas, inclusive a Aline Nutri, que agora também já entrou para a nossa equipe. É sobre isso. Se você tiver o seu estoque ali, as coisas vão acontecer, porque isso chama. E aí, quando foi na convenção, gente, eu fiquei muito feliz. Eu falo assim, eu e a Lília estava ali nos bastidores ali ainda, Lília, vamos para a convenção, Lília, vai ser legal, porque todo mundo já tinha se decidido. Ai, Fabio, eu falei, Lília, vamos, você não vai se arrepender, você vai ver como que é essa energia. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu tinha uma mesa só da minha equipe, lógico que tinha a Marisa, o Raoni, enfim, estava junto com a gente lá na mesa, e nós somos, sim, todos da mesma equipe. Mas, gente, eu tenho que contar para vocês, e eu sou assim, gente, eu sou espontânea. E aí eu estava ali. Na hora que chamou a Marisa, eu falei, opa, então agora eu acredito que eu estou ali. Aí chamou a Marisa, quê? Quando? Como? Parecia o pé de pano do pica-pau. Quem? Quando? Como? Mas foi muito engraçado, eu tinha que ter filmado. Aí ela, gente, e aí sou eu. E aí foi. Dali a pouco chamou o Ney. Na hora que chamou o Ney, eu falei, ó, ou eu vou estar ali do lado, acima ou abaixo. Mas eu sei que o Ney já estava ali, tete a tete. Chamou o Ney. Aí, quando chamou o quarto lugar, eu falei, se eu não tiver em quarto, eu estou em terceiro ou em segundo. Quando chamou o quarto lugar, eu falei, caraca, meu, eu tô em terceiro, eu tô em segundo. Aí o Robson, tudo bem? Eu falei, gente, calma, calma. É verdade. Porque aí, gente, já não tinha mais alma, não tinha mais nada. Eu juro pra vocês, gente. Essa era uma emoção que eu tava assim, puta merda, cara, que é isso? E aí, vamos lá, Fabi, vamos lá. Gente, olha, de verdade, eu juro pra vocês, tudo no meu coração aquela emoção mesmo de terceiro lugar, quem será que é? Quando chamou, eu falei, caraca, meu, valeu a pena, gente, todo esforço, cada momento, assim, cada sofrimento, cada desafio, cada tudo. Gente, é uma emoção, sendo carregada por esses homens, os caras são... Porque aqui, gente, aqui, olha que eu emagreci um pouquinho, mas ainda falta. E aí, gente, eu ainda tô rouca ainda daquele dia. E assim, está no pódio. Gente, eu falo uma coisa para vocês de todo o meu coração. Eu mirei, de fato, nós conversamos, eu e o Robson. Gente, quem ficou em primeiro lugar, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quem ficou em primeiro lugar tem uma equipe. Ai, que linda! Olha, gente, fiquei muito olha o tamanho, gente. Isso é um pássaro, olha o tamanho desse bicho. Gente, de verdade. Olha, gente, olha a nossa mesa, olha, ai, gente, eu fiquei muito feliz. Sabe o que foi mais bacana de tudo isso? Vocês todos, gente, vibraram comigo.
Eu não vi ninguém de cara amarrada, eu não vi ninguém de cara fechada, com aquele sentimento, putz, por que que ela e não eu? Não, muito pelo contrário. Todos vocês, gente, de verdade, assim, de todo meu coração, todo mundo vibrou junto comigo. Gente, está lá em cima, puta que lá merda. É assim, o Robson já esteve lá, está lá em cima, meu. Quando eu fiquei ali, eu falei, meu. Aí eu falo, Fabrício, conseguiu. Gente, o Robson sabe disso. Quando eu bati o executivo, o Fábio estava lá. Você lembra, Robson? E aí o Fábio foi lá. Fabi, é assim, ó. E vamos lá. O Robson estava comigo, acho que o Claudinei também estava e a Dalci também estava. Eu não lembro quem eram as pessoas, mas eu lembro que os meninos estavam também. E aí nós estávamos lá na Vital. E aí o Fábio, vamos lá, Fabi, é com grande alegria, com grande emoção, que eu chamo agora aqui na convenção de 2026, referente a 2025, Fabiana Cristina. Eu falei, eu vou vibrar. Fábio, você se prepara, porque você vai ter que me chamar lá em cima. E aí, gente, eu recebi aquilo, eu me vi lá em cima, eu vibrei, eu juro por tudo que é de mais sagrado. Tudo, 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 eu vi todo momento. E, gente, até o vestido, juro para vocês, é assim, foi uma coisa assim muito ímpar. Só eu tinha aquela cor de vestido na convenção, porque, gente, é muito bacana. Nós é mulher, aí tem isso também, né? Lógico. E aí, gente, foi uma emoção muito grande. E assim, todos vocês vieram para me parabenizar, tiraram foto comigo. Eu fiz questão de tirar foto com todos que estavam ali, porque pode parecer. É o que eu falei para o Robson. Robson, a nossa equipe, nós somos muito unidos. É isso. Ontem, no treinamento, estava a Vitelma, a Dal e o restante das pessoas. Nós não estávamos lá, mas é isso, é a Vitelma junto com a Dalci, no mesmo propósito, na mesma união, tá, sabe? Tá quem? Tá a Maria, tá a Yara, não estou eu, mas tá o Robson, não tem aquela coisa, esse daí não é minha, isso aí é da Lília, essa aqui é da Dalci. Não, gente, é todo mundo junto, seja bem-vindo, porque nós temos que estar assim, não existe nenhuma equipe igual a nossa, nós somos reflexos da nossa liderança, e eu falei para o Robson e falo, o meu resultado só foi possível porque ele me direcionou como um bom mentor que é, a minha gratidão. Ontem eu mandei uma mensagem, falei, Robson, a minha gratidão vai sim para você. Ele nunca desistiu de mim, ele sempre investiu. Tive todos os momentos, muitos desafios. Gente, ainda na semana, teve que essa semana da convenção, eu mandei uma mensagem para o Robson, falei, putz, Robson, que dia! E é sobre porque, juro para vocês, gente, vocês não têm ideia do que aconteceu. E eu falei, não, peraí, respirei, ressignifiquei, falei, não, o senhor vai me dar as contas. Mas, Fabi, o que é? Eu falei, Robson, depois a gente senta e conversa. E às vezes eu chamo ele, grito, falo, Robson, você precisa me ouvir, porque eu falo, ele ouve, ele está do lado de fora, às vezes ele me conduz. E assim, eu tenho certeza, eu não sei como que ele aguenta todos nós, porque a gente leva um monte de desafio, um monte de problema, sem contar que a maioria é tudo mulher, então já tem esse outro peso, né? Mais uma coisa eu falo para vocês, eu fiquei muito feliz. Postei lá no grupo e posto. Aquela águia que eu ganhei de verdade, gente, é uma dedicação para a minha equipe, Dalci, Esther, Cássia, Marilda, toda a minha equipe lá da Intera. E eu digo para vocês também, porque assim, nós sempre estamos juntos. E eu falei para o Robson, esse ano nós vamos fazer sim algo extraordinário. Fui eu que subi lá, mas sinta todos vocês lá, porque na próxima convenção vai estar todos lá em cima no palco. E o Robson, e olha que interessante, gente, Marisa, o Ney, o Adriano e eu, todos nós, se alguém me perdoa, todos nós da equipe do Robson. Gente, isso não é para qualquer um. Só tem um detalhe, tudo isso. Gente, eu fiquei em terceiro lugar. Se eu ficasse em segundo, para mim ia ser a mesma coisa. Para mim só faria sentido ficar em primeiro lugar. Só que eu sabia que eu não ia ficar em primeiro lugar, sabe por quê? Não porque eu não tenho capacidade, mas eu competi. Agora que eu quero mostrar para vocês, e eu quero que vocês prestem muita atenção. A Silvia ficou em primeiro lugar com uma equipe de mais de 200 pessoas. Eu fiquei em terceiro lugar com uma equipe, gente, estou falando da minha equipe direta, com 12 pessoas. Então, o trabalho que eu fiz foi extraordinário. O trabalho que dá para a gente fazer. Cara, se a Silvia com 200 pessoas bateu o primeiro lugar,
E eu com 12, efetivamente fazendo um negócio, foram 6. 6 pessoas, eu bati o terceiro lugar, de verdade, gente. Se eu tivesse com 200 pessoas, eu tinha ganhado aquela BMW, com certeza. Vai ganhar. E uma coisa que marcou a minha vida e a vida do Robson foi a convenção de 2025, em janeiro. Nós ouvimos uma frase que foi uma provocação. Eu ganhei uma águia, igual a da Marisa, igual a do Ney, né, igual das pessoas que subiram lá, do Adriano, e eu ouvi o seguinte: ganhar o troféu é bacana, mas o interessante seria estar no ranking, seria estar no pódio. E foi a melhor frase que eu ouvi, porque isso fez uma provocação. E aí eu e o Robson sentamos, fizemos toda essa estratégia, ele com todo direcionamento e mentoria. E aí, quando foi nessa convenção, né, Robson? Nós pudemos mostrar que é possível, sim, ganhar o troféu, estar no pódio, estar numa boa colocação. E, gente, eu ainda estou anestesiada, vocês podem ter certeza. Agora, eu estou aqui em Caldas Novas, curtindo aí uma semana de descanso, porque eu também mereço. Estou aqui com o Bernardo, que está aqui, ó, Você. uma vida, uma vida de Marajá. E semana que vem eu estou aí com vocês, com certeza. Eu vou estar aqui nas mentorias. E, gente, é assim, é emoção que não cabe. Nós vamos ter o nosso momento presencial. Vocês, gente, essa energia está aqui. E olha que interessante, já recebi uma mensagem hoje. Fabi, onde você estava? Ai, tem essa parte, calma aí, Robson. Gente, tenha paciência comigo. Eu fiz postagem. Eu fui recebendo um monte de mensagem e ainda não recebi um vídeo. E vocês ainda vou postar até o final do ano. Eu quero mais, eu quero receber. E aí, Fabinho, o que é isso? Onde você estava? E não sei o que lá. Eu falei, gente, vocês não têm ideia. E aí tem um monte de gente já querendo vir para a equipe, gente. Olha que interessante. Então, postem de vocês todas as fotos, a gente subindo. Ai, gente, olha, eu falo. Ai, olha, eu estou muito, muito, muito feliz, porque eu planejei assim todos os detalhes, Deus cuidou dos detalhes, e o resultado ele veio de todo o meu coração. Perdoa as palavras, mas se você estivesse no meu lugar de dizer, eu falar mais de uma hora aqui, com certeza. Eu só tenho a agradecer a todos vocês e agradecer a Deus mesmo aí por estar na equipe do Robson, porque ele não foi o meu primeiro pai empresarial, meu primeiro mentor, não foi. Ele, às vezes, gente, eu falo, o Ás de Ouro de você, ele ainda está em algum lugar que vai vir para você. Eu sou uma quinta geração que subiu para o Robson. E eu fico muito feliz aí de fazer parte. Ele sabe disso, eu falo. Puxa a orelha dele, ele puxa a minha orelha, e porque o crescimento é todo junto. E eu falei que a melhor coisa que aconteceu ano passado foi a Vitelma ter vindo para a nossa equipe, com todo o respeito, porque foi ali que eu consegui saber, assim, eu estava muito presa, e assim, mesmo a mentoria, mesmo o direcionamento, foi ali que eu alavanquei, e foi ali que as coisas vieram. Talvez se não fosse isso, Vi, minha gratidão, talvez não teria esse resultado. E é isso, gente, é com muita emoção, mas é isso. Gratidão. Estou muito feliz, muito. Eu não tenho, eu não consigo falar. Fabi, eu também desejei a mesma coisa. Que o ano que vem eu vou subir daquele palco. Todas nós. Tenho certeza, vamos subir. E olha, tá vibrando com vocês. E, gente, olha que interessante, a Dalci da minha equipe também estava lá em cima, né? Então foi assim, gente, foi muita coisa. A Esther, a Sueli, todas nós subimos lá no palco para a gente tirar nossas fotos, né, Dal? Então, assim, gente, é um presente muito grande. Muito bem, Diga, é muita Dal. emoção. Amanhã estaremos juntos, 8h30, no mesmo horário, para continuar. Ótimo dia aí a todos. Fiquem com Deus. Vamos falando. Até mais. Até, bom dia. Até.